Opa, beleza? Aqui é o Thiago e hoje eu vou estar dando continuidade aí à série de vídeos sobre componentes visuais no Android, falando sobre o Grid View, né? Grid View que basicamente ele é uma list view adaptado, né, com um formato, né, de tabela. Mas enfim, antes de mais nada aqui eu mostrar o blog que eu falo sobre desenvolvimento web Android, avaliação de site e empreendedorismo. Se você curtiu, só dá um like aí. Eu também estou nos canais Plus, Twitter e YouTube. Enfim, e aqui é a app do blog, que é basicamente o blog em formato de app, tá? Você pode comentar e tudo mais. Enfim, vamos aqui à nossa gráfico, né, nosso esquema de componentes visuais, né, e eu tive que, cada vez mais crescendo, né, eu tive que adicionar aí mais 3 componentes, né, para poder mostrar o Grid View, que é o Adapter View, tá, que herda de View Group, o ABS List View, tá, que herda de Adapter View, que então temos o Grid View que herda, tá, de ABS List View. O Grid View, ele precisa, tá, de uma por herdade de Adapter View, ele precisa de uma implementação, tá, de um List Adapter, da interface List Adapter em alguma classe, perfeito? Aqui está o esquema, tá, do Grid View. Ele não tem aquela flexibilidade. Tem como fazer? Tem, tá? De colocar um agente numa linha, o outro numa linha, outra coluna totalmente diferente, que o Grid Layout permite, perfeito? Tem como fazer isso? Tem, com gambiarra. Mas se for necessário, tem como fazer. Por exemplo, a gente cria um widget que ocupa o espaço, mas não tem nada dentro dele. A gente define a altura e a largura, mas não tem nada dentro dele. Perfeito? Aí fica aquele espaço vazio, né? Que aparentemente é vazio, mas na verdade tem um widget ali que não tem conteúdo, mas tá com as dimensões definidas. Fica ligado nesses dois atributos aqui do Grid View, tá? Column Width e Num Columns, tá? Ambos para esse aqui vai definir a largura da coluna e esse aqui vai definir a quantidade de colunas. Tem uma opção também que é o Auto Fit, que ele vai definir o número de colunas de acordo com a largura da coluna, perfeito? Na tela do smartphone ou tablet. Enfim, vamos ao projetinho, né? Aqui, claro, tá a classe do Grid View no site do Android, perfeito? Vamos lá o projetinho, para a gente já está criado, tá? Botei aqui exemplo de view, mas a gente está aqui com layout relativo layout. Vou botar um linear layout, tá? Que eu prefiro trabalhar com linear layout vertical. Perfeito? Ok. Linear layout agora, tá? E o grid view ele é um composite, tá? A gente pega daqui, ó, grid view igual a gente tem list view também. E só adicioná-lo aqui, perfeito? Se você nunca criou um projeto, ó, exemplo grid view, é só você vir aqui, File, New, Android Application Project. Vamos colocar aqui exemplo GD, né, para não dar conflito de nomes. Pode deixar com esse mesmo package name, não há problema. E diferentemente do API do Grid Layout, o Grid View ele pode começar aqui no API 8, né? Não há problema, que é o que a gente está utilizando na maioria dos projetos aí. O Grid Layout, se não me engano, ele começa no API 14, é isso mesmo, tá? API 14, que é o iScreen, tá? O Android já 4.0, perfeito? Aí, se você nunca criou, enfim, nome da aplicação, nome do projeto e o nome do pacote, tá? Next, 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 finish. Eu não vou finalizar porque eu já criei o projetinho, tá? Enfim, vamos lá. Aqui está nosso grid view, tá? Ele é teoricamente, um list view em formato de tabela, tá? Ele precisa de ter a implementação do list adapter para preenchê-lo. Aqui nós já temos um com uns 3, tá? E não temos aqui o column width, beleza? Vamos colocar aqui, column width. Vamos colocar aqui 60 dp. Eu vou fazer um post só falando desses SP, DP, essas medições aqui, tá? Acho que é um post sozinho só para isso. Num columns não vamos usar 3, vamos colocar aqui auto fit, tá? Que é uma constante que vai ajustar, tá, o número de colunas de acordo com a largura da coluna e da tela, perfeito? Perfeito, já temos aí. Tem outros atributos também que você pode querer mexer, que eu utilizo, quando eu utilizo o Grid View, no caso eu utilizei aqui, por exemplo, que é o Vertical Spacing, tá? E o próprio Horizontal Space, perfeito? Vamos colocar aqui 10 dp, tá? Que é o espaçamento entre as colunas, perfeito? Tá, já criamos o Grid View, mas como é que a gente preenche ela agora? Agora a gente tem que ir na nossa atividade, tá? Nossa atividade principal, essa daqui. E temos que pegar, vamos ver aqui se ela tá com ID. Tá com ID Grid View 1. Vamos acessar a Grid View, tá? Grid View. Vamos botar aqui GV, recebe downcast, tá? Porque o find view by ID retorna uma view. Find view by ID. E via nossa classe R de recursos, tá? id.gridview. Perfeito, já acessamos o Grid View, vamos importar a classe aí, né? Ok.
Agora o que a gente precisa fazer mesmo é criar nossa classe adaptadora, tá? A classe que vai implementar o list adapter para poder preencher o nosso grid view. A gente vai colocar imagens, tá? No grid view. Já vamos criar aqui logo. Nossas imagens estão aqui, ó, no projetinho aí. Se você for baixar, vai estar embaixo para download. Eu já setei algumas imagens aqui. Android 1, 2 e 3, tá? Que é um Android verde, um azul e um vermelho. Perfeito? Vamos criar aqui um array de inteiros, tá? Int lista que vai ter as imagens. New int R ponto para acessar nossas imagens. Vamos acessar via diretório da Weibo, tá? E cada uma, Android 1, para evitar a fadiga, Android 2, Android 3, tá? E agora a gente dá uma repetição para colocar mais elementos, perfeito? 9, 12, 15. Perfeito. Ok. O que a gente tem que fazer agora? Criar o nosso adaptador, tá? E eu não vou entrar muito em detalhes sobre o adaptador, porque eu já fiz um post aí falando sobre ele, tá? Sobre a classe que herda de base adapter para implementar o list adapter. Eu vou colocar embaixo para referência se você ainda não conhece, perfeito? Vamos aqui, classe adaptador. Adaptador. Perfeito. A gente dá um extends base adapter, tá? E a gente vai precisar do contexto, tá? E da lista que vão ser passados no construtor da classe. Vamos colocar aqui, ó, private context, que é o famoso this, né? Que é o objeto da classe. Private, a nossa lista de inteiros, né? Int lista e o nosso construtor, tá? Adaptador. Aqui que eu logo this ctx recebe ctx, this lista recebe lista, context ctx int lista. Perfeito, só vamos aqui agora começar a importar as classes, né? E tem uma série de métodos aí, né? Se você ver o vídeo aí do Base Adapter, que a gente tem que implementar, tá? São uma série de métodos que são da interface List Adapter, tá? Que são esses daqui, ó. Get count, tá? Quantidade de elementos. Vou botar aqui lista.length. Perfeito? O item, tá? Vamos botar aqui lista position. Opa. Perfeito? É o item naquela posição. E o próprio ID, como a gente não vai mexer com o ID, retorna a posição, que a posição e o ID vão ser os mesmos aqui, perfeito? E aqui o grande método, né, o método mais importante, que é o que vai preencher mesmo o nosso grid view, que é o get view, perfeito? A gente vai colocar a imagem. Aqui a posição, tá? O que ele vai fazer? Ele vai rodar esse método aqui para cada elemento dentro da nossa lista, tá? Vai rodar esse método, vai retornar aqui a posição. O convert view, na verdade, ele é utilizado para a gente reutilizar um view que estava sendo utilizado. No caso, a gente não criou nenhum XML aqui para trabalhar com ele, a gente vai criar o image view aqui dentro. Então ele não vai ser utilizado, a gente não vai nem verificar se ele é nulo ou não, porque ele sempre vai ser nulo. E o view group é um parent que pode ter esse view aqui, esse view que a gente vai retornar, anexado a ele. Como a gente também não vai trabalhar com ele, vamos utilizar só o position mesmo. Como é que a gente vai fazer? A gente vai criar um image view, né? Image view. Lembrando que essa lista aqui, ela tem a referência, tá, dos nossos recursos de imagem, que vai ser que tá aqui, ó. A gente vai passar ela pelo construtor do nosso adaptador. Então, vamos colocar aqui image view, vamos chamar de v, recebe new image view. O contexto a gente passou como parâmetro ali no construtor, né? ctx, tá? Image view.set image resource, tá? E a nossa lista em position, claro. Position, perfeito? Que é o elemento naquela posição, tá? Lembrando que ele vai rodar para cada elemento da nossa lista. E é recomendado, tá? Quando a gente está trabalhando com o grid view, a gente utilizar o set ajuste view bound, tá? Quer ver? Peraí. Set ajuste view bounds, tá?
que ele vai fazer? Vamos colocar true aqui. Ele vai ajustar o tamanho do nosso image view de acordo com o tamanho da coluna. Perfeito? Se a gente não fizer isso daqui, se a coluna for menor que o image view vai diminuir. Mas se ela for maior, o image view vai continuar do mesmo tamanho. Esse set adjust view bounds, o que ele faz? Ele ajusta a imagem de acordo com o tamanho da coluna. Se for maior do que a coluna for maior do que o image view vai se adaptar à coluna e vai crescer do tamanho da coluna, vai ficar do tamanho dele, perfeito? Claro, mantendo o ratio, tá? Ele não vai, tipo assim, se a coluna for muito larga e a altura for pouca, ele vai crescer de acordo que ele vai manter, ele não vai pegar toda a largura, ele vai manter o ratio. Ele vai crescer até onde a altura pode ir, tá? A largura pode ir para preservar a altura, tá? Não perder a qualidade. Enfim, ele é recomendado, tá? Pelo próprio Android a gente dá o set adjust view bounds para o image view que a gente vai utilizando no grid view, já demos aqui, tá? E vamos retornar, temos que retornar o image view, tá? Que aí ele vai começar a preencher o grid view. Mas como é que a gente faz isso agora? A gente só pegou a referência do grid view, a gente pega aqui, ó, grid view, ponto, set adapter, tá? E agora a gente dá um new no nosso adaptador, new adaptador, tá? E o contexto é o objeto da classe this e a própria lista, tá? Que vai preencher, tá? Que tem as referências das nossas imagens, que vai preencher nosso grid view. Perfeito. Teoricamente aí já é para estar funcionando, né? Estamos com o emulador aberto aqui, né? Vamos executar para ver se vai dar tudo certo, perfeito? Tá lá, tá? Já implementa aqui o nosso screw view, né? Porque, como eu falei, é dano de adapter view igual o list view que também implementa, perfeito? Colocamos aí e a imagem está meio fora de qualidade, mas respeitou, tá? O ratio, ela cresceu a altura de acordo com a largura e vice-versa, mas ela se ajustou. Se a gente tirar o set ajuste lá, olha o que vai acontecer, ela vai ficar menor, tá? Ela não vai se ajustar ao tamanho da nossa coluna. Vamos executar aqui. Tá lá, ó. Ficou bem menorzinho. Perfeito? Você deve estar se perguntando, e as linhas? Você não vai falar sobre as linhas? Na verdade, eu vi aqui na internet alguns camaradas que implementaram, tá? Colocaram linhas. Mas ficou uma coisa meio confusa se eles colocaram o nome da linha na linha ou se eles implementaram a linha. Mas basicamente você não mexe com linha no grid view, tá? Você trabalha com a linha trabalhando o número de colunas, perfeito? Tá? Se você souber trabalhar o número de colunas, você vai saber trabalhar as linhas. Essa é uma das coisas que o Grid Layout dá, tá? Dá uma flexibilidade que o Grid View não dá, mas uma das grandes bondades do Grid View que eu vejo também é a questão de você colocar evento, tá? Vinculado ao Grid View, por ele ser lista, uma lista em formato de tabela, você pode colocar um evento de click listener de item quando é clicado, tá? Nele. Vamos implementar aqui, tá? gv.set on item click listener, tá? E agora a gente dá um new grid view, tá? Ponto on click on item click listener, perfeito? E agora a gente tem que implementar o magic click. Só, acho que aqui já vai implementar pra gente quando a gente... Aí, só fazer isso daqui, perfeito. E a gente tem que implementar um método on item click, né? Que esse primeiro argumento aqui, vou tirar o generic, é a lista, tá? É o próprio grid view, a lista de onde veio o clique. Esse elemento aqui é o image view, no nosso caso, né? A gente está utilizando o image view, é o elemento que levou o clique. Esse segundo aqui é a posição do elemento, tá? E esse terceiro é o ID. Lembrando que a posição e ID nós estamos trabalhando com os mesmos valores, tá? Nesse exemplo. Vamos ver aqui, ó. Position e ID. Tá? Aqui view e aqui parent. Perfeito? E agora a gente vai fazer, vamos só imprimir, né? Printar o nome do elemento que foi clicado, posição, aliás. Show. Vamos colocar short.
contexto aqui, a gente vai utilizar o get base context, tá? Por estar sendo uma classe implementada dentro da nossa classe base, tá? A gente pode utilizar o get base context. E o texto, vamos colocar aqui imagem e o número dela, position, tá? Vamos colocar mais um, porque ele vem em 0, né? A posição começa em 0. Perfeito? Então tá lá, implementamos o nosso evento de nosso listener de clique, né? Para poder fazer algo quando tiver um clique em algum item do nosso grid view. Vamos executar agora para ver se funciona. Vamos lá aí. Perfeito, ó. Imagem 7. Realmente é a imagem 7, tá? Não tem muito o que explicar sobre o on-item click listener, tá? É o listener de clique de um list, tá? De uma classe que implementa list adapter, tá? Que tem um list adapter, na interface list adapter. É você colocar isso aqui, tá? Um item click listener e implementar o método que é obrigatório, que é o item click. E esses parâmetros aqui foi o que eu falei. O primeiro aqui é o grid view, tá? O elemento container do elemento que recebeu o clique. O segundo é o próprio image view nosso, tá? É o view que recebeu o clique. O terceiro é a posição. O quarto é o ID, que pra gente aqui no nosso exemplo são os mesmos valores, perfeito? Então a gente dá um toast, tá? Make test para printar o valor, no caso a posição na tela. Agora a gente viu aqui a questão do XML, né? Vamos trabalhar agora com o construindo aqui na API, né? Na verdade, a gente só vai adaptar isso daqui, né? Vamos só comentar aqui, ó. E dar um new grid view. Feito? Contexto da classe, objeto desse. E vamos ter que implementar, claro, o layout params, que no nosso caso aqui a gente vai pegar o de view group, tá? Perfeito? LP. A gente nem precisava do de view group, tá? Nesse caso aqui a gente pode utilizar só o layout params. Vamos tirar o view group então, vamos tirar só o layout params puro. E as constantes vão ocupar toda a extensão da tela, tá? Perfeito. Que é new layout params. E agora vamos setar esses valores aqui, né? Margem, autofit. Como é que a gente faz? Primeiro vamos colocar aqui gv.set layout params lp, perfeito? E vamos aqui, ó, gv. Ponto. Vamos ver lá quais são. O primeiro é num-columns, né? Set num-columns, perfeito? Aí o autofit aqui você pode colocar um número, claro, 3 por 4, por exemplo. Mas você pode colocar o autofit também, que é uma constante de grid view, tá? Autofit, perfeito? Depois a gente tem a largura, né? Tá vendo que tá em 60 dp? O que a gente vai ter que fazer? Vamos fazer logo. Vamos criar aqui um arquivo XML que vai ter um 60 dp, perfeito? O Android XML. Vai ser um values. Vamos chamar de tam. E ele resources mesmo, tá? Finish. Vamos adicionar aqui uma dimensão, já está aqui a dimensão, ok. E vamos colocar aqui 60, tá? dp. E aqui no valor, 60 dp, tá? Perfeito. Vamos adicionar aqui logo, se eu não me engano, tem vertical space, horizontal space com 10 dp. Vamos adicionar 10 dp aqui logo, dimension, tá? Ok. 10 dp, o texto para a gente poder acessar, né? Literalmente 10 dp e o valor 10 dp. Perfeito. Vamos voltar aqui. Já temos 7 no columns. Vamos dar agora um gv.set column width, tá? Tá aqui embaixo. A gente tem que acessar aqueles valores lá via recurso, tá? Get resource, que no caso a gente vai ter que utilizar aqui o get resource junto com o get dimension e depois acessar aquele valor via R, tá? Via classe R, tá? Get resource. É só resource, não é resource. Não é request, perdão. Resource. Ponto. Get. Dimension. Tá? E agora a gente acessa o R, tá? Nossa classe R.
via dimming, tá? Como é uma dimensão, a gente definiu lá. E, no caso aqui, é 60 dp. 60 dp. Perfeito. Só que ainda tá dando erro, né? Porque ele espera o inteiro, tá? É aí que a gente perde um pouco de qualidade, porque a gente tem que converter esse valor aqui, ó, em inteiro, tem que dar um cache nele. E às vezes, o 60 dp, ele não é um inteiro, né? Quando converte o valor, quando volta para cá. O retorno aqui é um float e ele pode ser um tipo, o nosso 1, na verdade era 1.7, 1.9, a gente acaba perdendo um pouco de qualidade por causa disso. Mas aí já é história para o próximo post. Beleza, colocamos coluna no if com 60 dp. Agora a gente vai colocar o horizontal space e o vertical space, né? 1.7 vertical space, tá? Vamos evitar a fadiga e copiar aqui, ó. E só colocar 10 dp. 10 dp. E agora, mesma coisa para horizontal space. Tá? Perfeito. Só que aqui, como a gente não está acessando uma grid view que está na nossa tela lá, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que colocar essa grid view dentro do nosso linear layout, que é o layout container, né? Que é o tipo de widget container de layout, né? Então a gente vai fazer, vamos acessar o nosso linear layout. Linear layout, ele tem um ID, ó. Linear layout 1. LL recebe cast layout find view by ID, perfeito? Via classe R, ID, linear layout, perfeito. Agora a gente só faz ll.addView, tá? E adiciona o nosso grid view, perfeito? Vamos, já tá tudo certinho aqui, né? Só para diferenciar, vamos colocar mais alguns aqui, né? Alguns elementos para ficar maior. Perfeito, tá? Tá implementado. Vamos agora executar. Agora a gente não está mais pegando referência, a gente está criando nosso próprio grid view. Vamos ver se vai funcionar. Não esqueça do arquivo que a gente criou aqui para mexer com os DPs, tá? 10 dp, 15 dp, 60 dp, enfim, vamos lá. Tá lá nosso grid view agora criado via API, tá? Com o nosso spacing, com o nosso num-columns e com o nosso column no if, tá? E com o clique implementado, tá? Ó, imagem 11, perfeito? Então é isso aí, né? Grid View. Eu, entre escolher Grid View e Grid Layout, eu preferi utilizar o Grid View, tá? Porque ele dá essa eficácia, essa eficiência, aliás, de trabalhar com o Base Adapter. Eu vou colocar um postzinho aí do Base Adapter aí, se você não conhece o Base Adapter, né? Na verdade ele tá junto com o List View, tá? Mas lá eu explico melhor o Base Adapter. É isso aí, não há muito mistério, tá? Os principais atributos que tem que ficar ligado é o número de colunas e o column if. Se você está precisando trabalhar com um mosaico de imagens, essas coisas assim, até mesmo de conteúdo, o grid layout é uma boa opção, o grid layout e o grid view, no caso aqui, a gente está falando do grid view. Aí você vê qual que melhor se adapta à sua necessidade. Eu vou ficando por aí, o projetinho vai ficar embaixo para download e a referência da classe também, tá? A imagem também, o esquema. E a classe referência está aqui, né? A página da classe, né? Para você que se quiser se aprofundar, que tem outros elementos aí que você pode implementar, mas o básico mesmo o básico assim, o 90% utilizado está aqui, perfeito? É isso aí, eu vou ficando por aqui, valeu, obrigado e tchau.